Vamos trazer para cá o Walter Maierovitch, colunista do UOL, jurista. Professor, bem-vindo. Boa tarde. E aí, e o Fux? Como deve se comportar nesse julgamento? Moraes também? Qual que é a sua expectativa para o julgamento de Bolsonaro e dos demais réus da trama golpista? Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Professor Marco Antônio Teixeira, Sakamoto. Bom, vamos por partes. O que esperar do Fux? Primeiro, essas notícias ou informações ou, assim, esperanças que são colocadas nas redes sociais de que o Fux irá absolver. Olha, eu acho que não. Até porque a quantidade de provas e provas induvidosas. O Fux é um juiz de carreira, e mais do que isso, no comportamento dele no 8 de janeiro, com relação àqueles réus que foram usados pelo bolsonarismo como massas de manobra. Ele divergiu quanto à dosimetria das penas. Ele não divergiu com relação ao mérito. Então, eu acho que a absolvição, usando uma linguagem do Shakespeare, ou a obra dele, parece sonho de uma noite de verão, dada a quantidade de provas. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, o de vista dos autos, tem um antecedente que o Sakamoto levantou, ou seja, um adiamento pelo próprio Bolsonaro. Como a gente sabe, Diego, todo o réu tem direito de assistir o julgamento. E, para isso, ele é até intimado, ele é intimado da data do julgamento. Pode comparecer ou pode não comparecer, mas é intimado. Então, como o Bolsonaro foi intimado, nós temos dois pontos. O primeiro, uma postura política, ou seja, o interesse dele é em adiar, em prorrogar. Então, o que ele poderá fazer? Poderá trazer atestados médicos dizendo que ele não está em condições e pedir o adiamento, uma vez que ele quer comparecer. O segundo ponto, e aí me parece uma coisa mais teatral, é ele aparecer e, no curso do julgamento, desmaiar, passar mal, e aí se interrompe a sessão para marcar nova data, e ele volta à questão do estado de saúde, ou seja, isso são colocações que estão correndo, mas são colocações políticas. Agora, com relação à técnica jurídica, isso tudo o Supremo irá verificar, mas o ponto principal é que não interessa às defesas técnicas esse adiamento. Por quê? E só vai causar um adiamento irritação nos ministros. Seria como uma bola nas costas, vamos usar uma expressão popular. E isso as defesas técnicas não querem. Então, existe um interesse político do Bolsonaro em adiar sine die para sempre, até que ocorra aí eleição, mudança de Congresso e etc. Tem todo um jogo. Então, minhas primeiras colocações com relação ao Fux são referentes àquilo que o Sakamoto levantou. Depois eu vou a outro ponto de divergência do voto dele que deverá acontecer, mas isso aí eu falo daqui a pouco. Combinado, professor. Daqui a pouco a gente fala. Porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, definiu como uma missão difícil do Supremo Tribunal Federal o julgamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e dos demais réus do núcleo central da trama golpista. Na avaliação dele, a missão deve ser cumprida sem interferências, venha de onde vier, referindo-se a possíveis novas retaliações do governo norte-americano. Barroso falou com jornalistas durante um evento do Rio de Janeiro. Bom, Sakamoto, tem toda essa expectativa mesmo, né, para eventuais sanções adicionais do Trump. Tem, não tenho dúvida nenhuma, o Marco já adiantou. Até porque é o seguinte, o Trump ele ganha com isso não apenas do ponto de vista... Ele ganha com isso do ponto de vista midiático, principalmente, porque as atenções do mundo estarão voltadas para esse julgamento. A gente viu pela capa da Economist, do Bolsonaro como o viking do Capitólio, xamã QAnon,
o chifrudão do Congresso, né? Que é aquele personagem caricato, que é essa comparação que a Economist fez, né? E a Economist faz uma cobertura muito dura. Ela faz críticas ao STF, faz críticas ao Brasil de uma maneira geral, mas fala que o Brasil hoje é o adulto na sala em comparação aos Estados Unidos e o polo de defesa da democracia foi ao sul, né? Então, não só o Brasil, mas o mundo vai estar acompanhando tudo isso, né? O Brasil ele tem dado e tem mostrado um caminho de resistência à intentona golpista no momento que a extrema-direita se espreguiça pelo mundo. Ele mostra como usar a institucionalidade para fazer essa defesa. E é claro, também é um próprio laboratório que o pessoal vai vendo o que funciona, o que não funciona, quais são os excessos da justiça, quais são os caminhos que são bons a serem seguidos numa democracia. O mundo está observando isso. Então, o mundo observando isso, o Trump, é claro, que gosta de um palco, que gosta de ser o protagonista desse processo, ele vai, bem provavelmente, enquanto estiver acontecendo o julgamento, vai criar problemas. Quais problemas são esses ao Brasil? Não sabemos. Esses problemas vão travar o julgamento? Mas nem cavacatuça, né? A menos que ele bombardeie, ele mande helicópteros Apache para bombardear o Supremo Tribunal Federal, esse julgamento não vai parar com nenhuma sanção imposta por ele, né? Isso não vai parar. O pessoal vai julgar à luz de vela, sem internet, qualquer coisa que acontecer, o pessoal vai continuar julgando, não tenha dúvida nenhuma. E, inclusive, é capaz dos ministros falar, agora vai, sabe? Agora vai e vai com sangue no zóio. Então, o ponto é, esse processo todo vai ser um grande palco. E aí, eu queria destacar isso antes de terminar, Diego, não é só o Trump que pode jogar um monte de aprofundar sanções econômicas, pode anunciar outras coisas, né? No que pese, é claro, também ele tem que tomar um pouco de cuidado, porque as sanções econômicas que ele moveu para o Brasil já estão aumentando o preço dos produtos nos Estados Unidos, e o que piora a popularidade dele por lá. Mas, no Brasil, muita gente também vai usar esse julgamento para o seu palco particular. Os governadores que estão querendo serem herdeiros do legado de Bolsonaro, Tarcísio, Caiado, Zema, Ratinho Júnior, entre outros, vão, na verdade, também demonstrar apoio público, querer fazer críticas nesse processo. Você tem base bolsonarista no Congresso, que também vai vir a público, vai fazer briga online, vai fazer disputa. Afinal de contas, esse julgamento tem o resultado judicial. E depois tem o sentido político e social do julgamento, cujo significado vai ser disputado nas redes sociais ao longo daqui até as eleições. Então, vai ser aquela coisa, tem o julgamento e tem todo o circo armado em volta, com todo respeito aos palhaços e outros profissionais circenses. É verdade. Professor Marco Antônio, tem isso, né? As eventuais reações dos Estados Unidos, você chegou até a mencionar há pouco. Exatamente, não é? E tem aí a suposição que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estarão na Casa Branca assistindo, né? O julgamento diretamente, que nesse momento pode surgir alguns anúncios aí de retaliação. Vamos esperar para ver, não é? Pode ser aí uma grande bravata, pode ser uma grande pressão, mas ao mesmo tempo também pode ocorrer, e o que é pior, não é? Como mecanismo de pressão aos ministros do Supremo em tempo real, ou seja, é algo que eu nunca imaginei na minha vida, né? Ou seja, você ter de um outro país um tipo de pressão dessa natureza para tentar inviabilizar um julgamento que é decorrente de um processo que ocorreu dentro dos procedimentos legais da justiça, não é? Então, é algo absolutamente inacreditável, né, do ponto de vista de quem quer viver na democracia e, obviamente, como diz o velho Bob, né, a democracia supõe respeito às regras do jogo, né? E quem quer que as regras do jogo sejam a referência para o jogo continuar acontecendo, né? E como também o Sakamoto já destacou, eu já tinha antecipado um pouco também, há uma expectativa dos governadores presidenciáveis de pegar carona nesse resultado, né? E aí a questão é exatamente essa, não é? Bolsonaro, ele condenado ou não, é um grande eleitor. É uma pessoa que tem uma capacidade enorme de influenciar aí 20, 25, 30% do eleitorado brasileiro. Portanto, ir para o segundo turno, ir ao segundo turno
do ponto de vista pragmático, depende muito de uma declaração de voto do próprio Jair Bolsonaro ou de uma declaração de apoio do próprio Jair Bolsonaro, né? Mas aí todos nós sabemos, Diego, que a família está dividida, não é? A família queria ver alguém da família e, ao mesmo tempo, as pesquisas mostram que parte substantiva da sociedade brasileira não quer alguém da família. Como parte substantiva do eleitorado, que é majoritário, segundo as pesquisas, não votaria em alguém que apoiasse a anistia ou apoiasse algum tipo de indulto a Jair Bolsonaro, né? Então, vamos esperar um pouco para ver e como também esse resultado do julgamento é assimilado politicamente, não apenas pela classe política, mas sobretudo pelos eleitores, né? Pelos cidadãos aqui do Brasil. Pois é, vamos ver como isso rebate na sociedade, né? Ou bate na sociedade e como isso responde também. Professor, agora há pouco você mencionou que tem uma questão sobre a divergência do voto do Fux, né? Que ele pode apresentar. É exatamente isso. Está circulando muito a tese da absorção, ou, tecnicamente, consumpção. Para se entender isso, imagine, Diego, alguém um meliante, evidentemente, pensando em furtar uma residência habitada. Vamos imaginar que ele consiga fazer isso, preso em flagrante, etc. Veja, aí nós temos dois crimes. A invasão do domicílio, que é crime, e o outro, o furto. Ora, tecnicamente, dado a essas circunstâncias de dois tipos, ocorre a absorção, a consunção do quê? O furto absorve, atenção, absorve a violação do domicílio. O que a gente pode enxergar com relação a isso? O crime de golpe de Estado poderá absorver o crime de tentativa violenta de abolição do Estado de Direito. Esse fenômeno, tecnicamente, chama-se consunção. Foi aplicado para os réus que serviram de massa de manobra ao bolsonarismo no 8 de janeiro? Não, esse princípio não foi aplicado. Pode ser aplicado agora? Vai ser levantado pela defesa e o Fux pelo que se sabe, pela rádio corregedor dos fóruns, dos tribunais, é sensível a isso. Então, cai um dos crimes. Como consequência, caem as penas previstas para esse crime. Aí está um ponto. Outro ponto que se fala muito é que haveria uma expectativa da defesa de que o Fux considere atos preparatórios e não início de execução com relação a alguns delitos, especialmente a golpe de Estado. Ora, se ele assim considerar, evidentemente que nós vamos ter o quê? Nada penal, porque atos preparatórios são impuníveis. Mas tudo isso são especulações, vamos deixar bem claro. Nós estamos trazendo isso por ser nosso dever de alertar, de informar sobre tudo que está havendo e mostrando aí os pontos se existe razão ou não existe razão. Então, duas coisas com relação ao Fux. Absorção ou a consideração de tudo ter se passado como atos preparatórios e não início de execução. E é o início da execução que consuma o crime. Outro ponto com relação a isso, importante, que eu estou falando início de execução, é que o procurador Gonê bem colocou que a execução, a consumação desse crime, começa o início da execução
começa quando os dois militares, os dois comandantes do Exército e da Aeronáutica foram convocados, atenção, convocados e participados desse golpe. Golpe que já estava em andamento, até com minutas golpistas prontas. Então, com relação à questão técnica, está muito claro que ocorreu início de execução e, portanto, os crimes devem ser punidos. Vamos trazer aqui os crimes pelos quais Jair Bolsonaro ele é réu. A gente tem uma tela que mostra exatamente isso, os crimes pelos quais ele é acusado. Ele é acusado de liderar organização criminosa armada com pena de até 20 anos de reclusão. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, até 8 anos de prisão. Golpe de Estado, pena máxima 12 anos de reclusão. Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, pena máxima de 3 anos. E deterioração de patrimônio tombado, até 3 anos de prisão. Essas são as possíveis penas, e os crimes pelos quais ele é acusado, Sakamoto. E aí? Você não é jurista, claro, mas na tua avaliação pode haver divergência no voto dos ministros em relação à dosimetria da pena? Pode ser alvo de discussão? O que você acha? A discussão numa corte é algo normal e saudável, assim, isso não há problema, sabe? O pessoal, acho que a partir de amanhã que o pessoal vai começar a acompanhar o julgamento, lembre-se, uma corte não é um fla-flu, uma corte colegiada não é se o pessoal vai torcer aqui e ali, isso faz parte do comportamento humano, mas o fato é que divergências são cabíveis numa corte. E tanto é que uma turma, o julgamento, ou o pleno, o julgamento é por maioria. É claro que aí a gente vai conversar com o Walter, conversar com o jurista, o que significa se tivesse 2 votos contrários, ou 1 voto contrário, quais são as possibilidades, recursos, embargos aqui e ali, mas a unanimidade, ela não necessariamente, foi unânime, não foi unânime, faz parte. Os julgamentos são ministros que têm a sua avaliação sobre aquilo e vão avaliar de acordo com as regras, de acordo com o regimento do Supremo Tribunal Federal. O importante é que tudo se cumpra conforme o rito. Não é Ijuca-Pirama, mas que se cumpra, que o rito se cumpra, que se garanta a defesa, o direito de se manifestar, o direito de se colocar, que se mostre que não houve cerceamento de defesa, que ao presidente e aos outros 7 réus desse núcleo, bem como aos mais de 30 réus no total de todos os núcleos golpistas, também seja dado o mesmo direito, para que lá na frente essas sentenças que vão ser questionadas, que vão ser discutidas, isso aí não tenha dúvida nenhuma, mas que sejam sólidas. Até porque é o seguinte, o que a sociedade precisa é avançar. E avançar, e é importante que se diga isso, a gente vai avançar, a gente vai pacificar a sociedade quando justiça for feita. E não quando a justiça for jogada para baixo do tapete. Tem muita gente ultimamente defendendo, vamos pacificar o Brasil, então vamos anistiar todo mundo, vamos jogar tudo para o alto. Não é assim que se faz justiça. A gente teve uma anistia no Brasil, que, de certa forma, acabou perdoando crimes de muitos militares que participaram da Gloriosa. E aí o que acontece agora, a gente vê militares formados naquele caldo repetindo os crimes décadas depois, exatamente porque as Forças Armadas nunca foram devidamente colocadas no seu lugar democrático. Uma parte significativa das Forças Armadas, não tenha dúvida nenhuma, sabe o seu lugar, age pelo bem-estar da população brasileira. Mas tem uma parte das Forças Armadas que não, que acredita em interpretações distorcidas de artigos da Constituição, que acreditam que tem poder moderador, que acreditam que podem mandar e desmandar no país. E isso, de certa forma, é resquício de uma coisa mal resolvida lá atrás. As coisas mal resolvidas, as feridas, quando elas não são limpas, que elas são apenas tapadas com gaze, elas não curam, gente. Elas apodrecem, elas fedem.
Então, esse fedor a gente voltou a sentir no final de 2022 e 2023. A gente precisa, de uma vez por todas, limpar isso. E quando eu estou dizendo limpar, é jogar luz sobre todo esse processo, é responsabilizar quem tiver que ser responsabilizado, inocentar quem tiver que ser inocentado, que cada um pague sua pena e, a partir daí, a gente pode avançar com uma democracia mais sólida e mais consolidada. Vamos ver exatamente quais são os réus, né? Quais são os réus, além de Bolsonaro, outros 7 réus, pela aquele núcleo principal, né? Núcleo crucial da trama golpista. Nesse núcleo 1, Jair Bolsonaro, ex-presidente, e os militares, né? Aparecem aí Walter Braga Neto, o almirante Garnier, o Augusto Heleno, também Paulo Sérgio Nogueira e Mauro Cid. Além deles, também o Anderson Torres, que é ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF, e Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência. Professor Marco Antônio, isso citado pelo Sakamoto é importante, né? Primeira vez que militares podem ser punidos, né? Por uma tentativa, no caso, ou por planejar, né, um golpe de Estado, inclusive com morte, né? Seriam mortos o presidente, o vice e o ministro Moraes. Essa é a grande novidade, né? Para além do próprio presidente estar respondendo, viu, Diego? É curioso isso, né? O Sakamoto tocou muito bem na herança que a gente tem aí da transição do regime militar de 64 para a democracia, né? O fato da gente não ter enfrentado o julgamento de quem cometeu excessos, né? Mas, ao mesmo tempo, também a gente sabe muito bem, aí a fala do professor Walter Maierovitch também me abriu essa questão que o golpe quase aconteceu. Tá? A partir do momento que você chamou os militares para conversar, ali já estava praticamente encaminhado o processo. E ele só não encaminhou justamente porque alguns militares não toparam a empreitada. Então, assim, tivemos também, graças a Deus, não é? Graças à Constituição, graças à democracia, graças à sociedade, alguma consolidação da cultura militar, da cultura democrática e da Constituição de 88 em alguns militares. Senão, não estaríamos aqui nesse momento conversando sobre isso, né? Então, a chegada desses militares para o julgamento, que começa amanhã, é um indicativo forte de que ações dessa natureza dentro da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, neste novo Brasil, que vai começar também depois do julgamento, não será mais tolerado. A função das Forças Armadas é garantir a Constituição, é garantir que a regra do jogo seja mantida, né, e manter-se dentro das suas atribuições, não é? Obviamente que sem invadir a atribuição do Supremo, sem invadir a atribuição do Congresso e sem achar que é um poder moderador, como em algum momento alguns acreditaram, como bem lembrou o próprio Sakamoto, que é pior, né, Sakamoto? Alguns, inclusive, que são do meio acadêmico, não é? Que chegaram a defender teses dessa natureza, né? Professor Walter, e se condenado, quais são os recursos que ainda cabem, né? Já que o caso está sendo julgado pelo STF? Então eu vou dar um passo atrás para lembrar que está todo mundo falando do Fux, mas os votos divergentes, evidentemente, vão sair sim, do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça. A lembrar que o André Mendonça, na semana passada, num evento do grupo LIDE do João Dória, o André Mendonça fez um discurso contundente contra sem citar nome, mas evidentemente o seu alvo era o Alexandre de Moraes, e o discurso dele foi contra o ativismo judiciário, ou seja, aquilo que, na visão dele, o Moraes está fazendo. Então, está na cara, atenção, está na cara que ele vai colocar a questão das nulidades, ou seja, esse ativismo gerou nulidades. Então, certamente ele vai apontar quais foram os atos caracterizadores daquilo que ele chamou de ativismo para colocar
nulidades. Foi lembrado pelo Sakamoto, e o professor Marco Antônio também bem colocou, as questões dos juízes, como julgam. Importante lembrar que está na Constituição, o juiz tem livre convencimento. Tem livre convencimento, mas motivado. Tem que apresentar razão, um motivo. E a gente já pegou esse primeiro indicativo. O segundo indicativo muito claro é do Cássio Nunes Marques. Ele sempre tem votado no interesse do Bolsonaro. Tem livre convencimento? Sim, tem livre convencimento, mas o próprio Bolsonaro, quando foi buscar o nome do Cássio Nunes Marques, o Cássio com K, que ainda não ratificou o nome, na vara de registro público para tirar o K e botar um C, o que aconteceu com ele? O Bolsonaro disse que precisava de uma pessoa, de um representante lá que pudesse tomar tubaína e que ele representaria uma bancada bolsonarista lá. E que currículo ele tinha, e o professor Marco Antônio Teixeira sabe bem o quanto pesa um currículo para escolhas. Qual era o currículo dele? Queria ir para o Superior Tribunal de Justiça. Já tinha entrado pela Justiça Federal pela porta do fundo, ou seja, pelo 5º Constitucional. Ele não é juiz de carreira, de concurso ele não fez. Entrou pela porta do fundo. De repente ele queria e começou a fazer campanha para o Tribunal Superior de Justiça. Tribunal Superior de Justiça. E de repente, numa conversa com o senador filho do Bolsonaro, o senador Flávio entendeu que ele era, aspas, o homem, a pessoa certa para defender o bolsonarismo no Supremo. Lá foi ele. E ali ele tem mostrado pelos seus votos esse... quando a gente não vai por merecimento, parece que fica uma dívida a ser paga. E ele vem pagando, mostrando nos seus votos o quê? O pagamento pela nomeação, pela indicação, melhor dizendo.